Obrigado de novo por vocês estarem aqui. Obrigado, bom retorno para todo mundo. Espero que a gente possa fazer um segundo semestre, né, show de bola, muito bacana, apesar do vestibular nosso aí ser só em janeiro, então a gente vai ter tempo, vocês receberam a programação. A intenção é fazer um trabalho de agosto até dezembro, e depois em janeiro retomando, fazendo plantões, para a gente poder ajudar todo mundo aí, se Deus quiser, ano que vem. Todo mundo com a documentação prontinha para entrar na faculdade, né? Assim que a gente deseja, assim que será, se Deus quiser. Eu comecei falando de reações de edição, quer dizer, terminei, né, o semestre falando de reações de edição, e teve um recesso, então eu vou dar uma repetida rapidinha aqui em reações de edição, só para a gente lembrar. As reações de edição são reações de A mais B dando C, aquela reação que temos dois reagentes para formar um produto só, e nesta reação eu tenho o primeiro composto, o composto orgânico, que nós chamamos de, bem-vinda, Rafa, que nós chamamos de substrato, tá? O composto que vai reagir, aquele composto que está junto ao substrato, ele que vai provocar a reação, que eu chamo realmente de reagente, e o produto da reação. Então, eu tenho, na verdade, dois reagentes, sendo um substrato, aquele que sofre a reação, e o outro chamado de reagente, aquele que provoca a reação. Nessa reação que está aí para você no slide, só para lembrar que o HCl, eles serão separados, essa ligação será separada porque não existe nenhum catalisador especial na reação. Não existe luz, raio ultravioleta, não existe níquel ou paládio ou platina com calor, e também não existe peróxido. Por isso que a quebra entre o hidrogênio e o cloro se dará de forma heterolítica em partes desiguais, deixando o nosso hidrogênio com carga positiva e o cloro carregado negativamente. Isso exatamente por quê? Porque há uma diferença de eletronegatividade interessante que permite que alguém saia da ligação depois da quebra com os elétrons e alguém fique, né, na ligação, depois da ligação sem os elétrons. Tá? Então, por isso que vai haver formação de carga positiva e carga negativa. Assim será a formação de carga positiva e negativa no meu reagente. É claro que no meu substrato eu também terei que formar, de uma forma ou de outra, carga positiva e negativa. Como os dois carbonos da dupla ligação apresentam o mesmo número de hidrogênios e não existe nenhum efeito indutivo positivo ou mesmo negativo sobre essa ligação π, eu escolho essa ligação π, criando a possibilidade dela migrar para um carbono ou para outro. Como não há diferença de eletronegatividade entre os dois carbonos, essa ligação π, ela na verdade é uma região de cargas negativas, propícia, né, prontinha, esperando o ataque de quem tem carga positiva. Então, o hidrogênio é que vai atacar este substrato primeiro, é este primeiro ataque que faz a reação ser classificada como uma reação de adição eletrofílica. O cátion, só para te lembrar, é o reagente eletrófilo, e o ânion é o reagente nucleófilo. Se eu tenho no meu substrato um setor negativo, ele está propício a receber uma carga positiva, que é o nosso querido eletrófilo. Portanto, todo hidrocarboneto insaturado, se você quiser pensar assim, pode, todo hidrocarboneto insaturado, alceno, alcino, alcadieno, cicleno, sempre o hidrocarboneto insaturado vai fazer uma reação de adição do tipo eletrofílica. Logo depois disso, eu falo da adição nucleofílica, onde eu tenho aqui uma reação que envolve um aldeído com HCN. Com o ácido cianídrico, ele não está nessa reação submetido à ação nem de luz, raio ultravioleta, nem de níquel, paládio, platina e calor, e muito menos de peróxido. Isso faz você enxergar que a quebra entre o hidrogênio e o CN vai ser por heterólise. O nosso querido hidrogênio fica carregado positivamente e o nosso CN, carga negativa, o grupo negativo nucleófilo. Sei que a ligação π que existe entre o carbono e o oxigênio é que vai ser movimentada, por isso que é uma reação de apição, né? A ligação π, ela se movimenta buscando o elemento mais eletronegativo. Se o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, é ele que vai ficar carregado negativamente, claro, retirando elétrons do carbono, que fica positivo. O oxigênio fica negativo.
Aí, para eu saber quem é que vai atacar primeiro, ou o substrato, ou seja, qual é dos dois, o cátion ou o ânion, que vai atacar o substrato primeiro? É simples, basta você olhar a carga do carbono do substrato. Ora, se há carga positiva no nosso carbono do substrato, é lógico que essa carga positiva atrairá o grupamento de carga negativa. Portanto, o ataque inicial vai ser nucleófilo. Se o ataque inicial é nucleófilo, nós diremos que essa é uma reação de adição nucleofílica. Então, uma dica boa para você é, nas reações de adição, para eu saber se ela é eletrofílica ou para eu saber se ela é nucleofílica, uma dica boa. Existe diferença de eletronegatividade? Não, não existe. Por isso que o ataque é sempre do cátion. Existe diferença de eletronegatividade entre os elementos que compõem a ligação π. Ah, existe diferença de eletronegatividade? Beleza, então o ataque sempre será nucleófilo negativo. Tá? Então, por esse tipo de análise, você consegue entender perfeitamente o porquê que é uma reação de adição eletrofílica e porquê que é uma reação de adição nucleofílica. E no último tipo de reação de adição, eu falo uma reação de adição por radicais livres, claramente eu tenho o que ali? Eu tenho um hidrocarboneto reagindo com um hidrogênio. Essa é uma reação chamada de hidrogenação. E vai ter níquel, ou paládio, ou platina com calor, que é uma condição, que é um catalisador, que é uma situação especial de quebra do reagente. Eu sei que é uma situação especial, então essa quebra se dará por homólise, formando radicais livres. A ligação π do meu substrato será rompida também por radicais livres, ou melhor, por homólise, né? Formando radicais livres. Aí fica fácil de perguntar quem vai atacar o substrato primeiro. Você vai responder o radical livre, porque os dois grupamentos que estão atuando como reagente são radicais livres. Portanto, toda vez que nós tivermos numa reação condições especiais, luz, níquel, paládio ou platina com calor, ou um peróxido, o ataque vai ser simultâneo ao substrato. O ataque ao substrato será simultâneo. Por isso que nós diremos que é uma reação de adição por radicais livres. Não há prioridade. Nesse caso, teremos uma adição simultânea de radicais livres. Então, vou repetir para você que está anotando, para você que gosta de perceber os detalhes. Se não houver no meu substrato, entre os elementos que compõem a ligação π, se não houver diferença de eletronegatividade, o ataque primeiro é do cátion, do eletrófilo. Se houver diferença de eletronegatividade entre os elementos que compõem a ligação π no meu substrato, o ataque inicial vai ser do nucleófilo. E se houver condições especiais, ou meios especiais, ou catalisadores especiais, chame da forma que você achar melhor. Na reação, se houver, né, condições especiais, o ataque vai ser por radicais livres. Beleza? Só para te lembrar que eu estou sem aqui o chat, então se você quiser me perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade, pode abrir o microfone e você vai ter a condição de fazer a pergunta direitinho aí. Tranquilo? Tranquilo. Reações de substituição, eu vou falar de substituição eletrofílica, eu vou falar de substituição nucleofílica, e vou falar de substituição por radicais livres. Observe a primeira reação de substituição. Antes de mais nada, só gostaria de te lembrar que uma reação de substituição envolve dois compostos reagindo com a intenção de formar dois produtos. Então, vai ser A mais B dando C mais D. Estou te dando um exemplo já pronto para você analisar comigo a substituição eletrofílica. Primeira coisa, gente, substituição, lembrando a vocês que é uma troca. Então, eu vou trocar alguma coisa por uma outra coisa, óbvio. Eletrofílica, eletrófilo, cátion. Então, se você analisar direitinho, quiser compreender o significado da expressão substituição eletrofílica, basta você lembrar que substituição é troca e eletrofílica é cátion. Então, vai haver troca de cátions.
Estou te dando um exemplo do benzeno, porque a primeira coisa que vem à cabeça do aluno que está estudando química orgânica é, poxa, esse Fará é doido. Ele falou que uma reação de substituição ela vai acontecer quando o meu substrato for saturado, quando ele for formado apenas por ligações sigma. Mas o benzeno tem pi. O benzeno não faria a reação de adição? Claro que sim. Só que o benzeno tem o fenômeno da ressonância. E este fenômeno da ressonância causa ao composto uma estabilidade tão grande que esse composto acaba se comportando nas reações como se fosse um composto de cadeia saturada. Por esse motivo, ele vai preferir trocar algo dele do que romper algo nele, adicionar algo nele. Então, ele vai permitir que haja uma troca de alguém por um hidrogênio, porque carbono não vai ter condição de sair do anel. Dá para entender? Quebrar a ligação P é dificílima. O calor que você utiliza numa reação dessa é um calor acima de 500, 600 graus Celsius. Então é inviável praticamente em alguns laboratórios você gastar tamanha energia, gastar dinheiro com isso para ter um rendimento da reação abaixo do esperado. Então não vale a pena. Então é preferível fazer uma reação de substituição. Então vamos lá. Eu tenho um benzeno e nesse benzeno eu estou colocando ele para reagir com cloro. Tá tudo bonitinho aí, não mexi em nada. Eu estou te dando a reação inteira para você entender o que eu vou falar. Perceba uma coisa, a primeira coisa que eu preciso que você enxergue é lembrar que hidrocarboneto é apolar. Isso é fundamental. Maria Fernanda Falsi, você não pode esquecer que benzeno é apolar, é hidrocarboneto, e a molécula Cl2 é uma substância simples, e toda substância simples é apolar. Se eu colocar o benzeno em contato com cloro, eu estarei colocando em contato duas substâncias de mesma polaridade. Aí eu te pergunto, vai ter reação? Não, não vai ter reação, porque se duas substâncias têm a mesma polaridade, elas vão se misturar, só isso. E vai ficar misturado, não vai formar um composto diferente. Não vai haver nenhum tipo de alteração estrutural no composto que deseja reagir. Por esse motivo, que toda reação de substituição, gente, Léo, não esquece isso não, cara. Bruna, não esquece isso. Aline Tinoco, não esqueça isso. Joãozinho, toda reação de substituição precisa de um catalisador. Toda, sem nenhuma exceção. A reação de substituição só será possível ser executada, realizada, se houver catalisador. Porque o catalisador é que dá o pontapé inicial para que substâncias possam reagir. Observa só, eu estou colocando ali FeCl3. Eu não sei se você se lembra, né? É claro que você, 2 semanas sem se encontrar comigo, eu sempre fico falando na sua cabeça, né? Considere os mais importantes ácidos de Lewis da química. Quais são os ácidos de Lewis mais importantes da química? B de bola, X3, boro. AlX3, FeX3 e o zinco X2. O X, qualquer halogênio, qualquer elemento que faça uma ligação, pode ser hidrogênio, pode ser prata, pode ser qualquer elemento que faça uma ligação só. Beleza? Então eu tenho substâncias que desejam fazer uma substituição eletrofílica, precisam da presença de um ácido de Lewis como catalisador. Qual é a função do ácido de Lewis, queridos? Resposta. A função de um ácido de Lewis é quebrar as ligações dos reagentes de forma desigual. A presença de um catalisador permite que a ligação entre cloro e cloro seja rompida de forma heterolítica, de maneira tal que o cloro fique carregado positivamente e o outro cloro fique com os elétrons da ligação carregados negativamente. Não sei se você vai entender isso que eu vou falar agora. Caso não entenda, me fale que eu explico de novo. Ácido de Lewis é qualquer espécie na química que precisa receber par de elétron. Se precisa receber par de elétron, claro que ele vai estar afim de quem tem elétron. Por isso que ele quebra o cloro e o cloro de maneira desigual.
Porque quando o cloro ele é rompido da sua ligação com outro cloro e um deles sai carregado negativamente, o ácido de Lewis vai, ó, mão nele. E deixa sozinho, para resolver a parada sozinho, o cloro com carga positiva. Esse cloro com carga positiva é um eletrófilo, um cátion. Se esse cloro com carga positiva quer reagir com um composto chamado benzeno, não vai dar para ele não, cara. O benzeno é muito grande. O cloro vai falar assim, eu vou deslocar o carbono do benzeno. Não vai nada. O cloro faz uma ligação, gente. O carbono faz 4. Não tem jeito. Ah, o cloro fala assim, eu vou quebrar a ligação π do benzeno. Nem condições para isso eu tenho. Não tem nem chance que as ligações π estão em movimento contínuo. O cloro vai falar assim, ó, a única coisa que me resta aqui, então, é entrar no lugar do hidrogênio. É a única coisa que pode sair para eu entrar. E o hidrogênio é menos eletronegativo do que o cloro. E o hidrogênio faz uma ligação. Pronto. Bingo! Descobrimos quem vai sair para o cloro entrar. Se o cloro é rompido de maneira desigual pela presença do ácido de Lewis, lembra que o ácido de Lewis ele fica com cloro de carga negativa para ele, porque ácido de Lewis precisa de elétron, e deixa o cloro com carga positiva sozinho para poder reagir. O cloro entra no lugar do hidrogênio, que sai com carga positiva. Se o hidrogênio sai com carga positiva, cátion, e o cloro de carga positiva entra em seu lugar, ora, é claro que está havendo uma troca de cátions. E para nós, troca de cátions, nós chamamos na química orgânica de substituição eletrofílica. Tá bom, beleza, saiu o hidrogênio, entrou o cloro, beleza, formei o cloro benzeno, tranquilo. Mas e o hidrogênio com carga positiva, ele vai sair, ele vai ficar pelado, sozinho, ele vai ficar sem elétron, ele vai sentir frio, ele vai morrer de frio, e você vai ser o culpado? Não. O hidrogênio que sai com carga positiva, ele lembra o seguinte, assim, opa, aquele ácido de Lewis no início da reação se juntou a um cloro negativo, formou FeCl4 carga negativa, um complexo ativado. Este complexozinho, FeCl4-, está recheado de carga negativa. Aí o hidrogênio vai lá nesse complexo, bate na portinha e fala assim, aí, complexo, ó, dá para liberar um cloro que você tenha mais aí? O complexo perfeitamente libera o cloro para o hidrogênio. Aí forma HCl. Qual é o barato da coisa? O FeCl3, ele inicia a reação com FeCl3, se transforma em FeCl4 e depois libera o cloro para o hidrogênio, voltando a ser FeCl3. O que é isso? Catalisador. Aquela substância que entra na reação, ajuda no que tem que ajudar, e depois sai da reação do jeitinho que entrou. Perdão. Por isso que a parte principal dessa reação, gente, chama-se catalisador. Eduardo, se você não tiver catalisador nessa reação, a reação não ocorre. Porque é o catalisador, é o ácido de Lewis, que provoca a heterólise do reagente, iniciando todo o processo de troca de cátions, facilitando a reação desse jeito. Aí você vai me perguntar assim, não, mas espera aí, como é que eu vou saber classificar se o cara me der uma reação dessa? Como é que eu vou saber classificar essa reação mesmo? Simples. Quem é o substrato? É o benzeno. Qual é a carga do carbono do substrato? É negativa. Então, quem vai entrar primeiro nessa estrutura de carga negativa? É a estrutura de carga positiva. Por isso que quem ataca primeiro a estrutura substrato é o cátion. Se é o cátion, a reação será de substituição eletrofílica. Fará. Oi, querida. Estou com uma dúvida. Pois não. Que quando você falou em adição por radical livre, aí você usou aquele catalisador, mas aí você usou o catalisador para provocar homólise, não foi? Sim, a homólise tanto do reagente quanto do substrato. Entendi. Mas aí quando você usa o catalisador na substituição é para provocar heterólise? Heterólise. A homólise, Fefe, a coisa que eu quero que você guarde isso. Eu quero que você guarde isso, você não pode esquecer. Existem alguns catalisadores e existem os catalisadores especiais.
aqueles especificamente capazes de formar uma quebra, provocar uma quebra por homólise. Esses você tem que guardar. É o raio ultravioleta, que é a luz, é o níquel ou paládio ou platina e calor, e é o peróxido. Qualquer outro catalisador, querida, promoverá ou provocará na ligação uma ruptura por heterólise. Então, são só 3 situações em que você deve ficar preocupada não, ficar esperto em relação à análise da reação. Observa só na segunda reação ali. Tem água em cima da seta. Se você vir, pô, tem água em cima da seta, pronto, é heterólise. Não é luz, não é níquel, paládio, platina com calor e não é peróxido. Então, fim de papo. Se não é uma dessas 3 situações, pode considerar como uma heterólise, tá? Show, obrigada, De nada, querida. E outra coisa, o catalisador, ele se envolve na reação, mas ele não se altera ao ponto de sair da reação alterado. Ele começa a reação de um jeito e termina a reação do mesmo jeito. Este é o papel de um catalisador numa reação. É como se o Pina tivesse brigado comigo. Eu e o Pina estamos brigados. Somos amigos, o Pina é o futuro prefeito de São Pedro. Aí a Sara vira para mim e fala assim, pô, Fará, você é amigo do Pina? Aí vai lá no Pina, ô Pina, você é amigo do Fará, pô? Aí a Sara vai, pega na mão do Pina, pega na minha mão e dá as mãos, né, a minha a ele a mim. Ela falou, agora eu vou sair, agora é para vocês conversarem e vocês resolvam a situação entre vocês aí, tá? Um abraço. A Sara funcionou como catalisador. Ela permitiu que os dois que estavam chateados um com o outro, os 2 reagentes pudessem reagir, modificando uma situação. Essa é a função do catalisador. Beleza? Ô, Fará. Pode ir, Rafa, pode mandar. Obrigada. Eu não entendi por que na substituição só funciona com catalisador e na adição não. É porque na reação de substituição, Rafaela, a quebra da ligação será a ligação mais forte, que é a ligação sigma. Então, você tem que ter um empurrão extra para poder fazer essa ruptura acontecer. E na ligação π, na reação de adição, nem sempre as reações de adição precisam de catalisador. Entendeu? Então, pode ter certeza que a grande diferença entre adição e substituição é a rapidez da reação. Ou seja, ela é mais rápida nas reações de adição, pelo fato de você ter uma probabilidade maior de fazer com que ela ocorra mais rapidamente em virtude da fragilidade da ligação π que vai ser rompida, enquanto que na sigma é mais difícil. Entendi. De verdade? Beleza. Obrigada. Fala, meu querido futuro prefeito de São Pedro. Que isso, para a palavra. A minha pergunta é o seguinte, os catalisadores que quebram por homólise, né, esses seres que você falou, eles só são utilizados nas reações de adição, certo ou não? Não, você vai ver que tem reação de substituição por radicais livres também. Tá? Ah, sim, entendi. Vou te adiantar, antes de você concluir a pergunta, até me desculpa eu te cortar, só para te adiantar, para Maria Fernanda, para Fernandinha Falsi, presta bem atenção, gente. Rafa, vamos ver se você lembra, ó. Eu vou falar isso lá na frente. Pina, níquel, paládio e platina com calor só na adição. Raio ultravioleta, luz, só na substituição. Assim ficou mais fácil. E o peróxido naquela reação especial chamada Karash-Mayo, que eu vou falar lá na frente. Deu para entender? Facilitou a tua vida, hein? Níquel, paládio, platina e calor só na adição. Luz, raio ultravioleta, mesma coisa. Só na substituição. E o peróxido, numa reação especial, que eu vou falar para você lá na frente, uma reação de adição de Karash-Mayo. Eu vou voltar a falar nisso. Você que está anotando, você que gosta de acompanhar nossas aulas, né, fazendo as anotações, é muito importante isso. A Sara sabe que como é que isso cai na UERJ. Cai demais a conta. Demais mesmo. Tá? Ô, gente, fique bem à vontade se vocês não estiverem entendendo, quiserem que eu refaça alguma explicação, que eu fale novamente, é só me pedir, cara. Eu estou aqui para isso, hein? Tá tranquilo? Pina, eu cortei você, né, cara? Não, eu tinha perguntado já, só que eu tenho mais uma.
Bom, tem que ser duas, pô. Tem que ser sempre duas, pô. Tem que ser duas, né? Porque os ácidos de Lewis, quando eles funcionam como catalisadores, eles sempre provocam a quebra por heterólise, certo? Fundamentalmente isso. Parabéns, é isso mesmo. E É porque eles precisam de elétron, por isso que eles quebram por heterólise, entendeu? Ah, sim, faz sentido, porque Lewis Entendeu? São estruturas que precisam receber elétron. Então, se ele quebrar por homólise, não vai ter elétron, vai ter um elétron só, ele precisa sempre de dois, é sempre aos pares, né? Por isso que ele quebra por heterólise. Beleza? Show, obrigado. Obrigadão. Show. Tranquilo. Então tá, qualquer coisa me fala, hein, gente? Eu tô aí, hein? Eduardo, qualquer dúvida me fala, irmão. Ana Clara, pergunta, hein, mulher? Substituição nucleofílica. Já está prontinha a reação aí, para você ver o que está acontecendo. Substituição, queridos, é troca. Nucleofílica começa com a letra N, essa palavra, N de negativo. Então, toda vez que eu falo para você substituição nucleofílica, guarda isso, cara. Troca de ânions. Troca de ânions. Sai um ânion do substrato e sai um ânion do reagente. Aí vai haver uma troca. Cara, para pensar, olha como é que vocês sabem mais do que vocês imaginam. Para que haja uma troca, eu tenho que ser mais forte do que você, por exemplo. E mais forte no sentido de eletronegatividade. Vê se dá para você perceber. O flúor troca de lugar com cloro. Mas o cloro não consegue entrar no lugar do flúor. Dá para perceber isso? Olha só que legal. Eu tenho um aleto orgânico para você reagindo. Olha lá. Um bromo-metano. Reagindo com KOH. É uma base forte. Base forte é aquela base da família 1A. Hidróxido de potássio. Em presença de água. Pergunta para você que gosta de química. Isabela, você que ama química. Presta atenção. Natália, presta atenção. Se eu tirar a água dessa reação, a reação vai acontecer? Claro que não. Porque o meu composto hidróxido de potássio é iônico. Ele é sólido. E o brometo de etilo ele é líquido. Então, a superfície de contato dos compostos é diferente uma da outra. Para que a reação ocorra rapidamente, uma das condições para que ocorra rapidamente é que a superfície de contato dos compostos que pretendem reagir seja a mesma. Por isso que eu pego KOH e jogo água. E ao jogar KOH na água, olha o que vai acontecer com o KOH, ó. Dissocia. Como muita gente não sabe escrever dissociação, não sabe se é com 2 S, se é cedilha, ou se é com um S só, a gente escreve assim, heterólise. Quando eu separo o KOH, quando ele está em contato com a água, separo o potássio, carga positiva, e hidroxila, carga negativa. Aí o potássio, para pensar comigo, ó, vou contar uma historinha. Era uma vez um cara chamado Potássio, ele era metal e estava doido para reagir. Só que metal adora reagir com metal. Eu, sendo metal, eu tenho condições de deslocar você que é metal. Eu, se for metal, eu não consigo deslocar um ametal. É ordem isso é ordem natural. Metal desloca metal, ou ametal desloca ametal. Quando eu jogo água no KOH, o potássio e a hidroxila se separam. O potássio fica solto, separado da hidroxila, e fala assim, agora eu vou reagir. Aí alguém fala lá do céu para ele, assim, vai não, meu querido, você é o metal, e no substrato não existe metal. No substrato só existe ametal. Aí o potássio fica deprimido, pensa em tomar remédio controlado, a hidroxila chega perto dele e fala assim, querido, fica assim, não fica assim não, sua hora vai chegar, fica tranquilo. Senta no banquinho ali, espera a sua vez, deixa comigo. A hidroxila, formada de oxigênio, ametal. Hidrogênio, ametal. Grupo hidroxila é um grupo ametálico. Ele olha para o composto aleto orgânico, só tem ametal, fala assim, eu vou reagir. Eu, hidroxila, sou monovalente, só faço uma ligação. Quero deslocar carbono? Não, não dá. Carbono faz 4 ligações, não dá para mim não.
Ah, então vou deslocar hidrogênio. Ah, lembrei que o hidrogênio tem carga positiva. E hidroxila, tem carga negativa. Não posso. Se eu sou um grupo que faz uma ligação e sou um ânion, eu só posso entrar no lugar de alguém que faça uma ligação e que seja um ânion. Quem? Ah, o bromo. Sai bromo. Por que eu vou sair? Porque hidroxila, tenho oxigênio, sendo mais eletronegativo do que você. Se eu sou mais eletronegativo do que você, isso significa que eu sou mais reativo do que você. Pode sair. Sai bromo e entra hidroxila. Uma troca de grupos de carga negativa. Substituição nucleofílica. Fará, mas como é que eu vou pensar nisso tudo na hora da prova? Só tem 3 minutos para a questão. Se cai um negócio desse na prova do Enem, o que eu tenho que fazer? Simples. Você sabe quem é o substrato, não sabe? É o primeiro composto da reação. Qual que é a carga do carbono do substrato? Não é positiva? Aí você vai ver. Para eu classificar a reação, eu tenho que saber quem é que vai atacar o carbono do substrato primeiro. Se o carbono do meu substrato tem carga positiva, quem vai atacar ele primeiro classifica a reação, que é o nucleófilo. Que é o nucleófilo. Por isso, esta é uma reação de substituição nucleofílica. Agora, presta atenção, Rafaela. Tira a água. Vai haver dissociação do KOH? Não. Se não houver dissociação do KOH, como é que eu vou ter a reação para ser executada? Não tem jeito, não. Parte mais importante dessa reação, qual é? A água, o catalisador. Deu para entender? Maria Fernanda Falsi. Deu para entender, querida? Foi, Fará, obrigada. Quer que eu explique novamente? Léo, tá legal aí, bicho? Tá? Sarinha, tá legal? Tá sim, Fará. Tá sim. Clara, olha só, hein? Vocês falam aí, eu vou acreditar, hein? Vamos para frente. Oi. Eu posso afirmar que os ácidos de Lewis só participam das reações eletrofílicas? Sim, com certeza. Com certeza. Rafaela, você matou a pau agora, menina. Essa é a frase para ficar no quadro na sua casa. Escrito assim, by Rafa. Tá bom. Fantástica. Você vai ver comigo lá na frente algumas reações que toda vez que surgir um ácido de Lewis, Rafa, a reação vai ser de substituição eletrofílica. Parabéns, querida. Ótima visão de conteúdo sua, tá? Parabéns mesmo. Obrigada. Fico muito contente, fico muito contente. Entendo que você é flamenguista, né? Isso que me incomoda, mas eu vou relevar, Tipo... A gente releva junto, tá? Substituição por radicais livres. Pina, você me perguntou, querido? Aí tá a resposta aí, ó. Uma substituição, você sabe por quê. Substituição é troca. É troca por radicais livres. Pô, mas onde que esse viadinho do Fará tá falando? Onde esse negócio de radical livre? É porque tem catalisador especial no meio. Até coloquei em azul aí para você, o raio ultravioleta. A presença do raio ultravioleta vai permitir que a quebra da ligação do cloro com o cloro seja feita por homólise. O raio ultravioleta serve para isso, gente. Homólise, quebra em partes iguais. Aí o cloro, que só faz uma ligação, não vai ter condições de entrar no lugar do carbono. O carbono faz 4 ligações. Aí o cloro fala assim, ó, vou entrar no lugar do hidrogênio. Qual o hidrogênio que vai sair para o cloro entrar? Neste caso, qualquer um. Mas por que qualquer um? Fará é decoreba? Que aí, nessa molécula, queridos, todos os hidrogênios estão ligados em carbonos primários. Aí você pode tirar qualquer hidrogênio, o produto formado vai ser o mesmo. Independente de onde o cloro venha a estar ligado. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Porque se eu tivesse um composto com carbono primário e secundário, eu ia tirar do carbono secundário, porque eu tiro sempre hidrogênio do carbono menos hidrogenado. O gasto de energia é menor. O carbono secundário tem menos hidrogênio do que o carbono primário, por isso que o carbono secundário é mais reativo do que o carbono primário. O carbono terciário tem menos hidrogênio do que o carbono secundário. Por isso que o carbono terciário é o mais reativo de todos.
Aí tem aluno que fala assim, vou parar, o carbono quaternário. Ai, querido, aí desculpa, o carbono quaternário não tem hidrogênio. Como é que ele vai perder hidrogênio, né? Então esquece o quaternário. Fica terciário, mais reativo do que o secundário, mais reativo do que o primário, nas reações de substituição. Tá? Eu vou falar isso lá na frente, mas eu já estou te adiantando. Quebrei uma ligação do carbono com hidrogênio. Quebrei. Homólise. O que acontece com o meu reagente vai acontecer no substrato. Se houve uma homólise no meu reagente, vai haver uma homólise no meu substrato. Sai hidrogênio e entra cloro. Isso é uma troca. Troca de quê? De cátion? Não. De ânion? Não, porque é radicais livres. Essa é a reação mais difícil de acontecer, porque ela depende da luz. Luz não, luz. Se no meio do caminho eu esquecer de pagar CEMIG, por exemplo, esqueci de pagar CEMIG, cortaram a minha luz. No meio da reação, a reação para na hora. Essa é a chamada reação fotodependente. Ela depende da luz. Sem luz, ela não ocorre. Tá? Isso é o que eu posso chamar de reação fotolítica. Ela é lisada, a quebra da ligação é feita pela ação da luz ultravioleta. Luz não, luz. Por isso que não é Lucas Pina, é Lucas Pina, Lucas, entendeu? Não é cruz, é cruz. Tem que ser nojento, entendeu? Lucas, cruz, e assim vamos. É isso, cara, me chamando de nojento, pô. Você é o cara gente boa, rapaz. É o melhor de todos, rapaz. Futuro prefeito de São Pedro nunca será nojento nessa vida. Que isso, pô. Agora eu fiquei com a moral alta. Tipo de reação de eliminação. Gente, eu estou indo muito rápido. Quer que volte? Quer que eu retorne a alguma coisa? Tá tranquilo? Um pouco. Vai devagarzinho mais um pouco, tá? Tá. Quer que eu volte a alguma coisa? Não, eu já tirei foto. Mas é que Então eu tô... tá. Não, beleza, ótimo. Vocês têm que controlar, porque às vezes eu me empolgo aqui, né? Tá bom, eu? Reações de eliminação. Vamos recordar? As reações mais difíceis de serem executadas. Reações de eliminação. Porque eu partirei de um substrato, de um reagente, com a intenção de formar 2 ou mais produtos. Então, rapidinho. Reação de adição. A mais B dando C. Reação fácil de acontecer. Vou quebrar π. Fácil. Ou vou quebrar um ciclopropano. Lembra que o ciclopropano lembra uma letra A? E o ciclobutano, que lembra a letra O, da palavra apição. Então, são os dois únicos compostos que fazem reação de adição sem possuírem a ligação π na sua estrutura. Legal? Então, a reação de adição é considerada uma reação de fácil execução. Reação de substituição já é uma reação de difícil execução. Porque, como eu estava falando para a Rafaela, a intenção é quebrar a ligação sigma. Pô, quebrar a ligação sigma não é mole, não. Por isso que eu preciso sempre da presença de um catalisador. E a reação de eliminação? Quando eu tenho um só reagente para formar 2 ou mais produtos. Então, é o oposto da adição. Adição, eu pego um composto instável, que tem π, e forma um composto estável. Isto na adição. Na eliminação, eu saio de um composto estável e vou parar num composto instável. Olha que loucura. Eu vou instabilizar o composto. Por isso que a reação é mais difícil de acontecer. Você partir de uma estrutura estável para chegar numa estrutura instável, catalisador, sempre, always. E além de um catalisador, um calor, uma energia, uma outra substância reagindo, sempre um algo mais. 2 tipos de reação de eliminação. Se você fosse fazer o PISME, não existe a diferença para o PISME. Eles não cobram. Mas para o Enem, claro que eles cobram. A reação de eliminação monomolecular e a reação de eliminação bimolecular.
A palavra monomolecular, o próprio nome diz, uma molécula reagindo. Bimolecular, duas moléculas reagindo. Preste bem atenção no exemplo que eu estou te dando. Na primeira reação que eu começo com um álcool. Dá para ver a hidroxila no álcool? Esse álcool tem a hidroxila no carbono secundário. Vamos ver se você lembra. Existe um radical metil também no carbono secundário. E eu começo a numerar a cadeia principal da sua direita para a sua esquerda. Sempre mais próxima, a extremidade mais próxima de onde está o grupo funcional. Então, eu tenho radical metil no carbono 3, a hidroxila no carbono 2, o nome do composto fica 3-metil, butan 2-ol. Beleza. Submeto este álcool à presença de ácido sulfúrico com calor. Queria que você guardasse isso. Está anotando? É importante anotar isso. Ácido sulfúrico com calor. O melhor agente desidratante da química. Se eu pegar um algodão branquinho, bonitinho, e colocar no ácido sulfúrico e contar de 1 até 3, ó. 1, 2, 3. Na hora que eu tiro, ele fica igual um carvão. Completamente desidratado. Ele escurece, ele fica escuro, porque ele sofre uma desidratação. Por isso que quando uma pessoa, infelizmente, bate até na madeira, quando sofre um acidente, quando está no incêndio e tem o corpo carbonizado, é porque o corpo foi desidratado. Por isso que ele fica escuro, a pele fica escura. Então, se eu colocar o álcool em contato com o ácido sulfúrico com o calor tem a intenção de desidratar, de retirar água, de eliminar água do álcool. Aí você vai falar assim, poxa, como é que eu vou tirar a água do álcool? Água é H2O. Eu sei que água é H2O, então. A água é uma hidroxila e mais um hidrogênio. H2O. A hidroxila eu sei que vai ter que sair para formar água. Agora, qual é o hidrogênio que preferencialmente vai sair junto com a hidroxila para formar água? Onde que eu vejo isso? Tá vendo o carbono que tem a hidroxila? Tá vendo? O carbono tá aqui. Vizinho a este carbono existem dois carbonos, claro. E os dois carbonos que são vizinhos a este carbono que tem a hidroxila, tem hidrogênios. O carbono primário, vizinho ao carbono da hidroxila, é um carbono que tem 3 hidrogênios. E o carbono terciário, que é vizinho ao carbono da hidroxila, só tem 1 hidrogênio. Então, eu sou o carbono da hidroxila. Essa minha hidroxila vai sair junto com o hidrogênio que está preso no carbono mais hidrogenado, ou essa hidroxila vai sair junto com o hidrogênio que está preso a um carbono menos hidrogenado? Resposta: o hidrogênio que sai junto com a hidroxila para formar água será aquele do carbono vizinho ao carbono da hidroxila de menor número de hidrogênios. Quem inventou isso foi o Farah? Não, foi Zaitsev. Um camarada chamado Zaitsev. Sai hidrogênio do carbono menos hidrogenado, desde que ele seja vizinho ao grupo funcional, preferencialmente, e não exclusivamente. Você pode muito bem desidratar usando o carbono mais hidrogenado, só que o produto formado vai ser em menor quantidade. Então, preferencialmente, nós utilizamos a regra de Zaitsev. Eu tiro de quem tem menos. Tiro o quê? Hidrogênio. Menos o quê? Hidrogênio. Então, eu tiro o hidrogênio de quem tem menos hidrogênio, preferencialmente. Eu não posso tirar hidrogênio e a hidroxila do mesmo carbono. Senão, eu não vou formar ligação nenhuma. Porque se eu tiro o hidrogênio do carbono vizinho, gente, tirei hidrogênio do carbono vizinho e tirei a hidroxila, entre os dois carbonos que estão reagindo, será formada uma nova ligação. Que ligação? A ligação pi. Dá para entender? Então, você vai perceber que o ácido sulfúrico aí, ele está funcionando como um catalisador. O ácido sulfúrico entrou, ajudou e vai terminar a reação como ácido sulfúrico. Mas como é que eu sei isso?
Vê se depois da setinha tem algum enxofre solto, tem alguma coisa que mostra que o ácido sulfúrico se decompôs ao longo do processo. Não. Por isso que eu posso afirmar para você que esta reação ocorre com uma molécula só, é a molécula do álcool. É a única reação, a única molécula presente na reação. Me dá só um minutinho. Fernanda, pega o carregador para mim. Está ali no meu quarto, por favor. Minha bateria está acabando aqui. Pedi minha secretária, Fernanda, minha filha querida, para buscar o carregador para mim. Bota aí para mim. Lá. Obrigado, filha. Tá tudo embolado aqui, gente. Obrigado, filha. Obrigado, tá? Show, gente. Então, eu vou repetir, Rafa, o pessoal que não pegou, que eu falei muito rápido. Sempre que houver uma desidratação de álcool, esse é o pulo do gato. Desidratação de álcool. Quem vai ser o responsável pela desidratação do álcool? Vai ser o Fará? Não. Vai ser o Lucas Pina? Não. Vai ser o ácido sulfúrico com calor. Este ácido com calor é que vai retirar a água. A água que sai é a hidroxila junto com o hidrogênio. Hidroxila saindo, claro que o hidrogênio junto à hidroxila sairá também. Qual é o hidrogênio que vai sair junto com a hidroxila? Resposta, de acordo com a regra de Zaitsev. Eu vou retirar o hidrogênio do carbono vizinho ao carbono que tem a hidroxila de menor número de hidrogênios. Saiu o hidrogênio, saiu a hidroxila, formei água. É claro que a dupla ligação vai surgir para poder compensar as ligações que o carbono vai fazer. Tá tranquilo? Este calor ali é em torno de 170 graus Celsius. Por isso que a água, quando sai, naturalmente, sai na fase de vapor. Tá? Eliminação monomolecular. Por que mesmo Fará? Porque só existe uma molécula reagindo. E o ácido sulfúrico, Fernando Fará, não reage, não? Não. O ácido sulfúrico ajuda na reação, funcionando como um catalisador, como agente desidratante. Ele tira a água, entrega a água e volta a ser ácido sulfúrico sem nenhum tipo de alteração. Por isso que as reações de eliminação monomoleculares sempre ocorrerão em presença de ácido. Enquanto que essa é boa. Essa vale a pena eu entrar em detalhe. Preste atenção, hein? Eu tenho um aleto orgânico na segunda reação. Olha um aleto orgânico. O nome desse aleto orgânico é 2-bromobutano. Vou reagir com KOH. Mas peraí, KOH de novo? Você não fez uma reação com KOH há pouco, lá atrás, na reação de substituição nucleofílica? Fiz. Só que lá atrás, você lembra o que tinha em cima da seta? Água. Lá, aquele KOH na água, lembra o que acontecia? Quando eu jogo KOH na água, ó, separa, dissocia. O que está em cima da setinha aí? Álcool. Álcool não dissocia o KOH. O KOH, se eu colocar ele no álcool, ele fica KOH, ele continua base, ele não fica dissociado. Se ele continua base, preste atenção, Sara, se o KOH em contato com o álcool continua sendo uma base, nós sabemos que uma base adora reagir com um ácido. Então, a base que está alcoolizada, vamos dizer assim, imersa no álcool, sem estar dissociada, a base tenderá a reagir com um ácido. Aí você olha para o composto e fala, onde que eu vou tirar um ácido ali? Simples. HBr, o ácido bromídrico. Vou tirar o HBr. Agora, qual HBr que eu vou tirar, meus queridos? O bromo eu sei que vai sair. Agora ele vai sair junto com o hidrogênio, porque tem que sair na forma de ácido. Ele vai sair um hidrogênio, vai sair o hidrogênio do carbono vizinho a ele, mais hidrogenado ou menos hidrogenado? Claro, Zaitsev. Zaitsev. Eu tiro o hidrogênio sempre do carbono vizinho ao carbono do grupo funcional
que tenha o menor número de hidrogênios. Pronto, tirei HBr. O HBr vai reagir com KOH. Ácido mais base dá o quê, gente? Sal mais água. Olha lá, vai dar KBr mais água. Se sai hidrogênio, se sai bromo, surge entre os dois carbonos que estão participando da reação uma ligação pi. Por isso que o composto que se forma é insaturado. Aí você vai dizer para mim, puxa vida, é muito detalhe, né? Fundamentalmente importante, é fundamental importância o catalisador. Se fosse água, o KOH dissociaria e a hidroxila trocaria de lugar com bromo. Se fosse água, a reação seria de substituição nucleofílica. Como é álcool, o KOH, quando é jogado no álcool, ele continua KOH. Então, ele, como base, tende a reagir com ácido, retirando da molécula orgânica, eliminando da molécula orgânica um HBr. Ácido mais base vai me dar sal mais água. Pergunta boboca no Rio de mim não, hein? Mas eu vou ter que fazer essa pergunta para você. KOH é catalisador, gente? Ele começou a reação como KOH e terminou como KOH, gente? Não. O KOH ali, ele é um segundo reagente. Quem é o catalisador é o álcool, que permite que o KOH fique em solução, mas não participe como um agente capaz de substituir algo do meu haleto. O álcool vai fazer com que o KOH elimine um ácido do composto orgânico. Por isso que essa reação é chamada de bimolecular, porque além do haleto orgânico, nós temos o KOH participando da reação. Então, toda vez que você tiver uma reação de eliminação em presença de ácido, ela vai ser monomolecular, porque o ácido sempre será o catalisador. E toda vez que você tiver uma reação de eliminação em presença de base forte, ou NaOH, ou KOH, a reação será de eliminação bimolecular, porque serão, na verdade, dois compostos participantes como reagentes na reação. Dúvida, gente? Quer que eu volte alguma coisa para vocês? Sara, Oi. aqui você estava falando assim que o álcool ele faz com que a base, o KOH, no caso, que é a base, vai eliminar o BR. HBr. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Vai tirar o hidrogênio e o bromo juntos. Tá? Ah, tá. Então, o álcool, ele é fundamental porque ele força uma reação de neutralização acontecer dentro da reação orgânica. Uma reação ácido mais base, uma reação de neutralização. Tanto que forma sal e água. Tá? Tá bem, muito obrigada. De nada, querida. Mais dúvida, gente? Farol, tem uma. Pois não, Pina. É uma pergunta meio... Eu entendi o processo como um todo, entendi tudo, tranquilo. Só teve uma coisa que meio bugada, por que nos dois casos, sendo monomolecular ou bimolecular, o grupo funcional, no caso a hidroxila ou o bromo, teve que sair do composto? Não entendi isso. Eu entendi tudo, mas por que, necessariamente? Porque são os grupos de maior eletronegatividade da estrutura. Então, se você trabalha com esses grupos, com certeza a reação se dará com mais rapidez. Vamos supor que você tivesse afim de, por exemplo, um alcano. Imagina um alcano. Imagina essa primeira reação aí, sem a hidroxila, Pina. Imagina se eu quisesse fazer uma desidrogenação. Espera aí, se é desidratação é tirar água, confere? Se eu quiser desidrogenar, é retirar o quê? Hidrogênio. Pelo fato dos hidrogênios serem pouco eletronegativos em relação ao carbono, em relação ao geral, a reação vai se tornar mais difícil. Então, se eu tenho uma referência, que no caso são os grupos mais eletronegativos, ou a hidroxila na primeira reação, ou o bromo na segunda reação, a reação se dará em cima desses grupos, porque a tendência é fazer com que eles reajam com maior facilidade. Entendeu? Entendi. Eu não te enrolei. Entendi. Te enrolei não, né? Não, entendi. Total. Então tá. Beleza, tá quase em cima da hora, eu não vou forçar muito a barra, não.
Eu já vou passar para a segunda parte, que são as reações de adição, em que o esquema geral é esse aí, né? A mais B dando C. Sempre lembrando que o primeiro composto que reage é o substrato. O segundo composto que provoca a reação, né, é o reagente. Lembrando que o substrato sofre a reação. E o composto reagente que vai provocar a reação vai formar um único produto nessa reação. Observe que saímos de um composto instável, pela presença da insaturação, e chegamos a um composto estável, composto onde só tem ligação sigma. Por isso que essa reação é a mais fácil e a mais rápida de acontecer, porque a tendência é quebrar a ligação mais frágil, mais fraca, que é a ligação π. Tranquilo, gente? Nem sempre há necessidade do catalisador nas reações de adição. O esquema geral, olha lá, eu falo A mais B dando C, eu chamo de apição, destaquei bastante esse π, apição. O substrato, evidentemente, o substrato ele tem a ligação π na sua estrutura. A letra A vai virar um ciclopropano, e a letra O vai virar um ciclobutano. Então, quem faz reação de adição? São os compostos de cadeia instáveis. E quais são os compostos de cadeias instáveis? Aqueles compostos pin-saturados ou aqueles compostos cíclicos de 3 ou de 4 carbonos. O resto não faz reação de adição. Então, ó, as reações de adição são aquelas em que se adiciona um reagente a uma molécula orgânica. Claro, né? Reação de adição. E quais são os compostos que fazem reação de adição? Alcenos, porque tem π. Alcinos, porque tem π. Alcadienos, porque tem π. Ciclanos. Observe como é que eu escrevi ciclano. A letra A da palavra ciclano lembra um ciclopropano. E a letra O do ciclo da palavra ciclano lembra um ciclobutano. Ali eu escrevi errado, vocês me desculpem, depois eu corrijo. É ciclenos, tá? Ciclenos, que tem a π. Os aldeídos e cetonas, vocês não podem esquecer jamais. As nitrilas, C-tripla-N. E os nitrocompostos, NO2. A gente vai mostrar para vocês todas as reações importantes destes compostos que foram citados aí. Tá beleza? Eu vou parar por aqui, porque está em cima da hora mesmo. A partir de segunda-feira que vem, eu já começo a mostrar as reações de adição por hidrogênio, as reações de adição por halogênio, as reações de adição por HX, que é o HCl, HDR, HI, e as reações de adição por água, adição de água, a hidratação. Beleza, gente? Queria agradecer a sua paciência comigo. Matei a saudade um pouquinho, mas eu queria estar ao vivo em cores para poder ver vocês, conversar com vocês e matar um pouquinho mais a saudade direto com vocês aí. Tá bom? Um beijo para todo mundo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, porque eu curti bastante. E na próxima aula, se Deus quiser, estaremos juntos aí. Um beijo. Tchau. Tchau, Fará. Beijo, obrigado.